Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Pod Crente. Você está pronto para isso? Hoje vai estar maravilhoso. Estamos aqui com quem? Com o pastor da Lagoinha Global, que é também escritor, é autor deste livro aqui, ó, O Silêncio de Deus. Ele anda fazendo a obra do Evangelho pelo Brasil, pelo mundo, aí pelos Estados Unidos. Já foi pastor em Nova Jersey. Sabe quem é? Pastor Diogo Maia, seja muito bem-vindo, pastor. Que prazer tê-lo aqui hoje conosco. Que alegria, Ney, estar aqui com você, com o seu público, que está com a gente agora. Para mim é motivo de muita honra. Recebi com muita alegria seu convite e estou aqui à disposição do que você precisar, dando um abraço também para quem está em casa, no celular, na rua, nos assistindo aí. Vamos conversar. Que bênção, né, pastor? Que bênção. Né? Então, estamos aqui, né, nesse formato podcast, mas é uma resenha do Barbeiro Crente, né? É importante estar usando todos os nossos recursos, né, para poder servir o Senhor, para poder pregar a palavra do Evangelho, para ter o maior alcance possível, né? E o fato de o Senhor estar aqui com a gente hoje já é isso, né? Já é o Senhor enviando alcance, enviando recursos, né? Fazendo com que a nossa voz possa chegar cada vez mais longe com essa boa nova do Evangelho, né? E a palavra de hoje, né? Como nós já vimos ali conversado um pouquinho, né? Nós queremos saber o seu testemunho, saber a história e saber a palavra que lhe deu, que acendeu essa chama, que acendeu esse fogo, que lhe colocou ali para ser uma candeia nesse mundo, né? Iluminando o caminho, levando outros até o Evangelho, né? E o Senhor me disse então que seria essa palavra, a parábola do filho pródigo, né? E nós queremos saber como é que isso foi acontecer. Eu vou ler então essa palavra aqui, né? Para nós poder nos contextualizar. Você está com a sua Bíblia na mão aí? Abra sua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 15 e no versículo 11, né? É claro que essa parábola está ali nos outros evangelhos também. Se você quiser ler, reler, regurgitar essa palavra, vai ser bem interessante. Então abra lá, Lucas 15, versículo 11. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de afarroubeira com que as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestii-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Coisa linda essa palavra, pastor. Que bênção, né? Primeiramente, assim, o projeto desse podcast, por ser numa barbearia, eu já fiquei feliz, porque eu amo esse universo da barbearia, né? Quando eu soube que era esse projeto, que envolve também o pastor Thomas, que é um querido, ele, sua família e a igreja Lagoinha Montenegro. Então, esse projeto em si eu achei super interessante, quero só te parabenizar por isso. Tá? Quanto à passagem, é uma passagem que marca muito a minha história, porque eu venho de um berço cristão, eu venho de um lar evangélico, de um pai pastor, um pai que abandonou uma carreira muito sólida e foi pastorear, neto de um pastor,
né? E meu bisavô, ele plantou igrejas presbiterianas, né? Então, assim, eu vivi dentro de uma realidade cristã, né? Vivi dentro de uma realidade da igreja. Mas, como você leu, e é minha história, o filho pródigo, ele simplesmente decidiu que ele poderia viver sozinho. Ele decidiu, ele imaginou, ele pensou que ele já era suficiente. E daí ele sai e vai o mundo afora, vaga o mundo afora, e o nível de escravidão e o nível de humilhação que ele passa quando ele se coloca no lugar de Deus, porque a verdade, Ney, é que o diabo, ele sempre nos faz ter uma falsa impressão, uma falsa ideia de que nós podemos substituir Deus por nós mesmos. Então ele fez isso com Adão, ele fez isso com Eva, ele tentou fazer isso com Jesus, ele tentou colocar Jesus em um lugar onde ele não precisasse de Deus, em que ele fosse suficiente. E nós temos visto uma isso falsa hoje. Ideia de autonomia, né? De que o homem é suficiente. De autossuficiência, né? Então hoje nós temos que ter, inclusive, muito cuidado, porque existem muitas igrejas que estão pregando isso. Um evangelho de autossuficiência. É um evangelho do você pode. É um evangelho do não, você já pode, você é bom, você é incrível, você é perfeito. Ou seja, só falta falar, você não precisa de Deus, né? E a passagem do filho pródigo é uma pessoa que se sentiu autossuficiente e encaixa com a minha vida, porque eu tive essa estação de me ver, de me identificar como alguém autossuficiente. Então eu tive o meu desvio de conduta, desvios da igreja, abandonei princípios que eu ouvi a vida inteira, abandonei realidades que foram pregadas e liberadas. E Deus deixa você colher as consequências, né? Porque Deus, ele não vai descer do céu e falar assim, não faz, não. Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. E Deus, ele respeita o livre-arbítrio. Então, eu vivi muito, sofri muito, me arrependi muito. E assim como ele, o filho pródigo, eu desejei voltar, nem que fosse para ser ali na igreja, nem que fosse para ser aquele irmão que vai trabalhar na portaria com todo amor e honra aos irmãos que fazem isso. É louvável, né? É o primeiro a chegar, é o último a sair. Mas eu desejei não ter nenhum tipo de função nem cargo, mesmo sendo filho de um pastor que teria as suas regalias ali, né? E dali em diante eu fiz uma metanoia, fiz um caminho de volta, entendendo o novo tempo de Deus na minha vida. Foi bom porque isso abriu meus olhos e eu tive uma cosmovisão de mundo, de vida, de Deus. É um grande risco que se corre, né? O filho pródigo, o senhor, todas as pessoas, na verdade, que às vezes resolvem, né? Elas correm um risco sério, né? Por se dar esse benefício, vamos dizer assim, de tentar a sorte. Né? É óbvio, né? Nós que estamos aqui, a gente, né, com o Senhor, caminhando com o Senhor, a gente tem essa obviedade, né, de que é óbvio que vai dar ruim, né? Mas quando a pessoa entra dentro dessa ilusão, dessa visão, né, porque a visão acaba ofuscando, acaba sendo ali também uma oportunidade, vamos dizer assim, de a gente poder reencontrar o eixo, né, se converter de fato, né, porque a gente é criado dentro de uma cultura, tu é criado todo num berço ali, vamos dizer assim, estofadinho para tu não te machucar e tudo, mas tu não tem a noção do que é lá fora, do que é não estar na presença de Deus, do que é não... Então quando tu só vai ter essa visão lá, aí tu vai poder, né, fazer como o filho pródigo, clamar a Deus e entender que até o pouco na casa de Deus é muito mais do que toda a abundância lá fora. Né? É mais ou menos isso, né, pastor? É isso. Na verdade, o filho pródigo é uma parábola, né? Jesus, quando ele queria dar um recado mais duro, ele não falava diretamente. Jesus, quando queria dar um recado mais duro, ele dava aos discípulos. Por quê? Porque existe uma diferença de multidão e discípulos. Nem sempre a multidão está preparada para um discurso muito forte. Então, a multidão, Jesus fazia milagres, Jesus curava, Jesus ensinava. E Jesus, quando queria puxar um pouquinho a orelha, Jesus usava parábolas, porque eles eram neófitos. Eles estavam conhecendo a Jesus, conhecendo o Evangelho. Os discípulos não. Os discípulos caminhavam com Jesus. Jesus chegou a chamar Pedro de Satanás. Verdade.
Jesus falou, para trás de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas dos céus. Então, assim, ele tinha uma abordagem muito... Jesus, para mim, ele é o maior comunicador de todos os tempos que já existiu. A forma que Jesus abordava as multidões, a forma que Jesus abordava os discípulos, a forma que Jesus abordava os doutores da lei, porque Jesus os confrontava com a própria lei, porque ele conhecia a lei. Jesus, com 12 anos, já colocou todos eles no bolso. Então, assim, Jesus não teve, e creio eu, que nunca terá nenhum outro comunicador como Jesus foi. Mas a parábola do filho pródigo, Jesus estava falando sobre 2 tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoas são aquelas pessoas que se perderam no meio do caminho, se perderam no evangelho, que foi meu caso. Eu que estava dentro de casa, mas quis sair de casa. Mas a verdade da parábola do filho pródigo não é sobre o filho pródigo. Não sei se eu falo. Fala! A parábola do filho pródigo é sobre o filho que estava em casa. Então Jesus, ele contou uma história de alguém que saiu, e daí você se identifica, porque geralmente é familiar esse contexto, de alguém que saiu e quebrou a cara e voltou, é familiar, então você abre o coração para isso. Verdade. Só que muitos estão dentro de casa e estão perdidos, porque o filho pródigo, ele abriu o coração, ele não teve problema em querer dizer que ele queria viver. Ele falou, me dá a minha herança, eu quero viver. Eu quero gastar, eu quero quebrar a cara. Mas o que ficou dentro de casa não falou nada, fingia que estava tudo bem, se sentava à mesa todos os dias, você olhava para ele e dizia, está tudo perfeito, está tudo maravilhoso. Está feliz o gurizinho. Mas quando o irmão volta, aí ele mostra o coração. Ele não se alegra com a volta do filho pródigo, do irmão dele. Ele não se alegra com a honra que o filho teve. Ele não se alegra com o fato do pai ter acolhido o seu filho. Então a mensagem que Jesus está falando é, vocês julgam, vocês são o tipo de pessoa que vocês não recebem bem, aqueles que eu estou trazendo as boas novas do Evangelho. Então Jesus, esse discurso, ele é muito forte. É verdade. Quando você analisa o contexto do filho que ficou, ele é muito forte, porque esse é um retrato hoje. Por isso que eu digo que Jesus é um comunicador excepcional. Perfeito. Porque hoje é um reflexo na igreja. Isso aí. Quantas pessoas na igreja têm dificuldade de aceitar uma prostituta? É verdade. Quantas pessoas na igreja tentam desviar, tentam não falar? Uma pessoa que talvez tenha um testemunho de alcoolismo e ele conhece Jesus. Quantas pessoas na igreja não querem ter contato com essa pessoa? Quantas pessoas... Posso fazer uma pergunta? Lógico. Se um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, do STF, chegar numa igreja hoje, que nós somos conservadores, nós somos tecnicamente, né, de direita. Se ele chega na igreja, qual seria o tratamento que ele receberia numa igreja? Ele teria muita resistência. Ele teria toda a resistência. Não vamos ser... Então esse discurso seria desse filho que ficou em casa. Quem olha, está lá levantando a mão e adorando. Está aplaudindo, está recebendo a palavra. Mas na hora de mostrar o verdadeiro evangelho, ele se esquiva. Nossa, é verdade. Forte isso, né? É o costume, né? É o estar acostumado com as paredes almofadadas, né? É isso aí. Tá acostumado com conforto, tu acha que tu é digno, né? Tu é que é digno, né? Mas quem está chegando, não, vai ter um longo caminho, né? E muito pelo contrário, né? Jesus quer quebrar essa visão, né? Quer tirar isso, né? E foi assim contigo? E quando tu voltou daí, o que aconteceu? Eu sofri isso. Quando eu volto para a igreja e eu agora volto... tu volta pro fim da fila, foi assim? É, porque assim, pelo fato de você ser de uma família pastoral, você já recebe uma cobrança natural. E tá tudo bem, isso para mim nunca foi novidade. Sim. Né? Então você toda sempre... a cultura familiar, né? Pais, avós, todos eles, né? Você sempre tem que ser o exemplo em tudo. Você não pode errar, você tem que ser meio perfeito ali. E quando você erra e volta, eu não escondi. O dia em que eu voltei, na hora do apelo, eu fui lá na frente. Meu pai pregou o filho pródigo. Por isso que me marca, porque meu pai deu essa palavra. Ele usou uma outra abordagem, um outro contexto, mas, em suma, era o filho que se perdeu, que estava voltando.
E eu falei, esse cara aí sou eu. E quando meu pai, então, faz o apelo, eu vou na frente. E foi assim, eu lembro como hoje, ô Ney, a igreja assim, meu Deus! Meu Deus. Sabe aquele choque, aquela... E eu não estava preocupado com a opinião alheia. Eu não estava preocupado com o que eles iriam falar, porque eu sabia da repercussão. Querendo ou não, né? A igreja, às vezes, também a gente tem isso, né? A igreja não pode isso, a igreja não pode aquilo. Mas a igreja está cheia de seres humanos, né? A igreja é um hospital, né, pastor? Está cheio de gente doente ali, às vezes há anos com a doença incubada, sentada no banco, né? E é justamente, eu acho que esse tipo de confronto, isso é muito forte, ver alguém voltando e entender esse confronto, tipo assim, não posso julgar. Né? Então isso também, esse é tratamento Deus tratou ali o filho pródigo, mas era um tratamento grande para o filho que já estava e um tratamento para o pai. Então olha o Senhor trabalhando em todas as áreas e tratando todo o corpo dele mesmo, tratando a igreja, né? Fazendo com que tenha cura de tudo quanto é lado, né? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, né? Curando todo mundo, né? Eu tinha na semana em que eu voltei para Jesus, eu tinha lido sobre Davi. E eu vi que Davi, na verdade, o arrependimento dele foi muito mais escandaloso que o pecado. Porque o pecado de Davi ele foi feito às escuras. O pecado de Davi foi feito na calada da noite. Ninguém viu, as pessoas não souberam, as pessoas não tinha ninguém presente a não ser os seus súditos ali principais de confiança. Né? O profeta Natan até diz para Davi, você fez na calada da noite. Né? Só que quando ele arrepende, e esse é o coração, né, o homem segundo o coração de Deus, quando ele então entende o seu erro, ele não teve problema em fazer com que o seu arrependimento fosse público. Davi, ele simplesmente rasgou tudo o que tinha acontecido. Até pessoas que não tinham ideia, ao ver Davi daquela forma, em pano de saco, que era talvez a maior humilhação que um homem podia passar. Escandalosamente arrependido, isso, né? Exatamente. As pessoas começavam a se perguntar por que um rei que é próspero, o rei que tem ouro, o rei que tem espada, o rei que tem comando, um grande estadista, poderoso nas batalhas, matou gigantes, o que ele está fazendo com pano de saco? Ele errou e ele se arrependeu. Então, o escândalo do arrependimento dele, que inclusive mostra do porquê ele é um homem segundo o coração de Deus, por conta do seu coração, um coração que ele é um coração desprovido de vaidade, um coração que ele é desprovido de soberba, ao contrário de Saul. Quando o senhor estava falando, eu até pensei isso, né? Provavelmente essa seja a expectativa de Deus para todos os filhos, né? Talvez Deus tenha essa expectativa, já tivesse lá com Adão, né? Que tivesse esse coração, né? Que se humilhasse, né? Que se todo demonstra aí o coração e a expectativa do nosso Deus, né? Conosco, né? Deus tem essa expectativa, eu acho, né, pastor? Conosco. Sim, a palavra é muito clara, muito enfática sobre isso, né? Então, assim, eu tinha lido muito sobre Davi, aquilo já estava no meu coração. Então, quando eu tomo a decisão de voltar para Jesus, eu tomo uma decisão unilateral. Eu sabia que iria escandalizar, por ser filho de pastor, meu pai pregando e eu voltando, a igreja vendo aquilo. Uau, mas ele tem que dar o exemplo. Nossa, mas como assim? Eu não estava preocupado com isso. Eu tinha entendido que não valia a pena viver sem Jesus. E tudo bem. Que seja um escândalo, que seja um confronto, mas vamos pro fight, tipo isso. Só que o que aconteceu, na verdade, foi muitas pessoas depois sentiram no coração que eles eram, como Jesus fala, um sepulcro caiado. Meu Deus. Eles tinham uma aparência por fora, mas por dentro estavam ocos. Então, aquilo gerou uma comoção, aquilo gerou internamente uma exposição espiritual da vida de muitas pessoas. Então, as pessoas começaram a pensar assim, poxa, se ele que é filho de pastor, criado dentro de um lar cristão, ele está fazendo um caminho de volta, está se humilhando e se arrependendo, eu vou fazer isso também. Então, muitos começaram a se arrepender e como o filho pródigo que estava em casa, começaram a entender
que muitas das vezes você está vivendo uma aparência, que era o outro filho. O filho pródigo era um filho da aparência. O filho que saiu, o filho pródigo, que errou, que fez, que cometeu tantas coisas, ele não teve medo da repercussão. O outro filho não, estava em casa, mas ele estava ele estava tendo uma vida absolutamente mentirosa. E às vezes isso está acontecendo dentro da igreja. A gente tem que ter muito cuidado, que tem muitos cristãos hoje na igreja que são como aquele filho pródigo que ficou em casa. Não o que saiu, o filho que ficou em casa. O que ficou só tinha aparência. Até inclusive, quando o senhor mencionou isso, eu lembrei que ontem à noite, pregando ali naquela palavra poderosa, o senhor lhe usou tremendamente ontem, né? Eu lembro que o senhor falou uma frase que me marcou bastante, assim, aquela frase me queimou, até postei ali, que diz que fraco não é aquele que busca a Deus quando tudo vai mal, que fraco mesmo é aquele que não busca a Deus quando tudo vai bem, né? E aquilo me marcou bastante, né? Então, às vezes quando tudo vai mal, talvez seja aquele dia que Deus esteja em silêncio, né? Mas quando Deus está falando bastante e às vezes a gente também não dá atenção, a gente fica desatento ao Senhor, né? Isso também, ali eu acho que está a fraqueza, né? O senhor ainda mencionou Paulo ontem, né? Que o poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza. E foi nesse momento aí que surgiu, né, o silêncio de Deus, que o senhor foi inspirado nessa palavra. Fala um pouquinho dele para nós. Eu acredito que a maior demonstração de força, a maior demonstração de força é no dia mal você buscar a Deus. Aí, gente, ó, tô lhe interrompendo aqui, ó. Livro lindo, capa linda, né? Ainda não consegui ler todo, mas livro maravilhoso, né? Ele tem uma ampulheta, né, que mostra o tempo de Deus ali. Ele foi muito pensado, esse livro ele foi muito sonhado, ele foi muito planejado, né? Mas a maior demonstração de força, como eu falava, é você buscar a Deus no dia mal, né? Então, pegando esse gancho que você falou, fraqueza não é buscar a Deus no dia mal. Fraqueza é esquecer de Deus no dia bom. E Paulo vai dizer, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quando estou fraco, aí é que eu sou forte, né? E muitas das vezes, no dia mal, aquele dia que Deus não fala, que é o livro, né? São respostas para uma vida sem um direcionamento. Quantas pessoas hoje, por isso que, com a graça de Deus, o livro tem tocado, né, países mesmo, porque é uma dor que nós temos hoje. Nós queremos um Deus que fale na nossa hora, no nosso tempo. E o livro, ele te dá direções para você entender e conhecer o Deus que fala mais quando está calado. Nossa! O Deus que se comunica muito mais quando está em silêncio. Porque se Deus não está falando, tem um porquê. E nós não conhecemos esse porquê. Uma forma oficina de Deus é o silêncio. Nossa. E é daí que nasce o projeto, é daí que nasce a pauta do livro, esse Deus que ele está trabalhando, um Deus que não é ausente. E dando já um spoiler do livro, não sei se eu falo. Fala, pastor! Dando um spoiler do livro também, eu toco um pouco sobre paternidade. Uau. Né? Um Deus pai, um bom pai, ele nem sempre vai dar aquilo que o filho quer. Ele vai dar aquilo que o filho precisa. É verdade. E às vezes você precisa deixar seu filho ali pensando, refletindo no que fez. E o silêncio de Deus também tem esse cuidado de um pai que está deixando o filho refletir, um filho analisar, um filho pensar. E às vezes nós temos nossas próprias conclusões e são assertivas. Nossa. Quando você para, silencia a sua voz e você começa a pensar, será se o problema não está em mim? Será se eu não sou o problema? Então esse livro, quero te recomendar, onde quer que você esteja, você pode encontrar o livro no meu Instagram. Isso aí. Diogo Maia, oficial. Lá tem, na minha bio, tem um link. Você pode ir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Hoje com a tecnologia, você recebe o livro digital na hora. Isso aí. No celular, no iPhone. Nós vamos colocar também o link aqui abaixo, né, do vídeo, ali no YouTube, junto do nosso canal. Já para não Então ter... já está aqui, ó, você que está assistindo a gente, no comentário fixado, já está aqui o link do livro. Em qualquer lugar do Brasil, do mundo,
pode pegar o livro e receber, porque algumas pessoas hoje preferem o livro digital ali, né, para ler no iPad, no celular, no iPhone. Eu ainda sou mais Gosto também. de papel. Eu gosto de ler, de marcar, Mas eu sei que também, já estou sabendo, já estou inscrito aí, que eu sei que está vindo coisa nova aí, né? Na oficina de Deus aí, nesse coração aí, já está vindo material novo, já tem palavra nova. E aí? É a estação. Nós vivemos estação. Eu tive uma estação de conhecer o Deus que fala em silêncio. E o que Deus tem falado muito comigo é sobre discernir, sobre discernimento. Esse é o tema do nosso livro que está chegando agora. Uau. Discernimento. Né? Discernindo ambientes, discernindo estações, discernindo pessoas. Eu acho que a maturidade, ela nos traz esse entendimento de discernir qual estação que já saiu da sua vida, que já encerrou, e qual estação que você precisa entrar, qual realidade de vida você precisa entrar, discernindo também ambientes que não são mais para você, e quais os ambientes que você precisa ser colocado. Nossa. Então, o livro, ele aborda fases de uma vida que está num processo de amadurecimento. Tempos e estações. Tempos e estações. Entender onde Deus tirou você e onde Ele está te colocando. Discernir quais são eventuais pessoas que não combinam mais com a sua nova versão em Deus. Nossa, mas esse assunto é muito o seu novo tema em Deus. Muito amplo. Deve ter muito a ver com perdão, aí tem perdão ali dentro muito, também. Muito, se perdoar, muito, virada se perdoar. de página. Meu Muito. Deus, já tô... São 10 capítulos poderosos. Já estou cavocando um spoilerzinho aqui, né? Tá, prometo que eu não vou especular muito. Eu espero um convite para poder voltar e a gente poder falar amplamente do livro, tá? Meu Deus, mas com certeza. Mas já está feito esse convite, que é oficial, ó. Convidadíssimo, pastor. Mas tem que ver com o pastor Thomas, viu? Depois você fala com ele. O pastor Thomas. Pastor Thomas liberar, eu venho. Se ele deixar? Tá, mas a gente vai. Eu vou perguntar para ele, pastor Thomas, como é que o Ney tem se comportado na igreja, tem ido nos cultos, como é que ele tá. Bom, daí, né? Porque você sabe que o pastor Thomas é um rabino, né? Então eu sei que ele é um rabino, pastor Thomas Anderson, né? Eu fico até assim meio constrangido, porque o homem... Mas eu creio, né, que ele vai deixar, né? Eu creio que ele vai deixar, porque eu sou um discípulo obediente aí, né? E ele, né? E a menos que ele queira cortar o cabelo em outro lugar também, né? Mas eu acho que não, né? Mas assim, sem nenhuma pressão também, Não, né? nada, imagina, Deus longe de ti, né? Longe de mim, errar o corte ali, passar uma máquina, não, rabino sem barba, o que seria de um rabino sem barba, né? A sabedoria está na barba, Tá inclusive, na barba. A pessoa né? cortar isso... Já era, terminou a carreira na presença, né? Daí pode dizer que cumpriu a carreira, guarda só a fé, né? Fica com momento de desabafo aqui no podcast. Mas enfim, pastor Diogo Maia, grande prazer tê-lo aqui. Olha, uma bênção de Deus mesmo, resposta de oração, sua presença aqui, né? E uma alegria muito grande, assim, eu creio que grandes vínculos, grandes bênçãos hoje se aconteceram nesses nossos momentos junto aqui, grandes e poderosas palavras e testemunho que estão alcançando os lares aí, né, no nosso Pod Crente hoje, e creio que é algo muito lindo está nascendo aqui hoje, né, com a nossa conexão e com o nosso andar juntos. Sei que o Senhor, né, foi o Senhor que planejou isso, com certeza, né? Eu vejo que o óleo do Senhor queima sobre a sua vida e que o Senhor ilumina, onde o Senhor passa, o Senhor ilumina, né? O Senhor usa o seu sorriso, o Senhor Deus usa, né, a sua vida, a sua alegria como ferramenta para tocar a vida da gente, né? O Senhor é uma grande bênção para a glória do Senhor. Essa tem sido minha oração, né? Eu não quero conhecer meus amigos, eu quero conhecer os amigos de Deus. E existem lugares que Deus tem me permitido ir, que são lugares para cumprir uma agenda. Mas também tem lugares que Deus está promovendo alianças. Eu creio que, de fato, foi uma conexão, foi uma aliança. E se você me permitir, eu quero liberar uma palavra para quem está com a gente, por favor, online agora. Eu quero liberar uma palavra sobre você que está nos assistindo, que você possa entregar o seu caminho ao Senhor, discernindo em Deus, de onde Deus te tirou. Talvez hoje você tenha vivido uma vida cheia de dúvidas, ansiedades, medos, inseguranças, porque você ainda não se lembrou de onde Deus já te tirou. Porque quando você se lembrar de onde Deus já te arrancou, você vai começar a perceber quais lugares Deus está te apontando. Que essa seja uma direção para a sua vida, discernindo
de onde Deus me arrancou e para onde Deus está me levando. Deus te abençoe nesse dia e eu quero te agradecer também pelo convite. Foi uma honra estar aqui com você, estar aqui nesse ambiente, nesse formato, nessa proposta. Agradecer também todo o nosso time que está aqui por trás das câmeras, né? Uma legião de pessoas ali trabalhando ali por trás das câmeras. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o seu projeto, que Deus coloque pessoas certas, conectadas, que entendam essa direção de Deus para a sua vida. E conta comigo, sempre que eu estiver por aqui, quero voltar. Amém, pastor. É isso aí, gente. Gente, um grande beijo. Muito obrigado por vocês estarem conosco, né? E vamos encerrando por aqui mais esse Pod Crente, ok? Tchau, Deus abençoe.